Hoje nós vamos falar sobre a famosa frase do ditado popular que santo de casa não faz milagre. Por que será que isso acontece? Você conhece essa frase também? Será que ela é verdade? Eu gosto muito de pensar a respeito dessas frases do ditado popular, pois elas trazem a nossa cultura, a nossa sabedoria, a sabedoria do nosso povo. E por que será que dizem que o santo de casa não faz milagre? O que acontece é que sempre que nós falamos com uma pessoa que já conhecemos, nós analisamos toda uma contextualização a respeito dela e do ambiente. Então nós nunca estamos ouvindo apenas as palavras que ela diz, a forma como ela nos diz para agir. Nós estamos pensando sempre nas características dela. Então, no momento em que ouvimos, nós analisamos, por exemplo, se ela tem a voz chata, se ela é repetitiva, se ela fala, mas não faz, ou coisas assim. É por isso, por exemplo, que é muito mais interessante quando nós ouvimos outra pessoa falar do que uma pessoa muito próxima de nós. Se você pensa assim, nossa, eu já falei isso pro meu irmão para ele fazer isso, bastou o amigo dele chegar e falar e ele fez. Exatamente por causa disso. Muitas vezes ele está analisando também se você não tem uma posição parcial naquilo. Nós somos naturalmente desconfiados. O nosso consciente está o tempo todo pesquisando ao nosso redor para ver aquilo que é real e aquilo que está um pouco fora da lógica. Então, nós ficamos analisando e não recebemos tão bem todo o conteúdo que uma pessoa quer passar para nós. Na gramática, isso é chamado de elemento deítico, ou seja, são os elementos da contextualização daquele texto em que nós estamos avaliando, ou lendo, ou ouvindo. E todas as vezes que uma pessoa chega para falar ou ensinar algo para a gente, nós pensamos, de onde será que ela tirou isso? Ou, por que ela está me dizendo isso? Será que tem alguma coisa a ver? Algo que eu fiz? Eu tratei ela de uma maneira diferente, por isso ela está me falando isso? O fato dela pensar a respeito disso faz com que ela não esteja prestando 100% da atenção dela no que você está falando. Então ela não tem uma atenção plena em você. Ela tem uma parte da atenção voltada para a contextualização do tema com o que vocês já viveram juntos. É por isso que é muito mais simples para uma pessoa ouvir algo que ela precisa ouvir de uma pessoa que ela nem conhece. Pois quando ela ouve uma pessoa falando a respeito de um assunto e ela não troca uma história diretamente com essa pessoa, ou então quando a pessoa está falando, mas ela tem certeza de que aquilo não é para ela não precisa analisar toda essa contextualização. Por exemplo, se você envia este vídeo e eu falo para alguém da sua família que precisa ouvir algo do que eu estou falando aqui, ou de meus outros vídeos, os conteúdos que eu trato sempre a respeito de produtividade, a respeito de maneira de pensar, ou seja, mindset, a pessoa tende a me ouvir mais do que ela ouve você. Por quê? Ela pode até pensar no porquê você mandou esse vídeo para ela e durante o vídeo ficar pensando a respeito disso. Ficar pensando, será que era isso que ela queria que eu ouvisse? Será que foi porque eu fiz aquilo que ela me mandou esse vídeo? Mas ela não vai trazer toda essa carga de avaliação para cima do que eu estou falando para ela. Então, existem formas da gente direcionar pessoas para caminhos que não sejam falando diretamente para elas. Quando você indica, por exemplo, olha, segue fulano lá, porque ele está produzindo conteúdos que são muito interessantes. Talvez um deles você pode gostar. E aí a pessoa, ao invés de analisar criticamente um certo vídeo, ela vai começar a assistir um vídeo e outro e de repente ela vai consumir o conteúdo que você pensou que seria muito interessante para ela. Então, se você está aí agora assistindo esse vídeo, está gostando do conteúdo e já viu os outros vídeos, envia esse vídeo, pede para ele curtir, se inscrever no canal. Não mostre a sua intenção, por exemplo, de crítica antes de mandar um conteúdo desses para ele. Comente a respeito de conteúdos relacionados a livros. Fale que eu falo para todas as pessoas, mas não direcione a pessoa dele, pois isso faz com que ele fique procurando contextualizar tudo que eu falo aqui e absorva menos, até porque ele usa parte da capacidade cognitiva dele imaginando todo esse cenário, o que já aconteceu entre vocês, o que tem acontecido nos últimos tempos e qual é a forma que você está procurando dizer algo sem dizer para ele. Uma outra coisa que evita que a pessoa escute exatamente o que você quer dizer é o fato de você usar às vezes as mesmas palavras, chegar sempre no mesmo lugar. Talvez isso faça com que ela tenha uma visão que ela já teve. Talvez na primeira vez que você tenha dito para ela algo que queria que ela fizesse, ela tenha imaginado algo diferente, algo incorreto a respeito do que você disse. Porém, quanto mais você repete, mais ela sedimenta aquele primeiro pensamento, ao invés de corrigir
o pensamento em função do que você realmente quis dizer. E você pensa assim, nossa, mas eu já falei 10 vezes pro fulano e ele não entende. Na verdade, na primeira vez ele entendeu de uma maneira incorreta e nas outras 9 vezes ele apenas repetiu aquele pensamento a respeito do que você estava falando. Por exemplo, ele falou assim, ah, mas já vem ele de novo falar a respeito disso. O cara acha que eu não entendo o que ele fala. Eu já entendi. E mesmo que vocês dois não estejam se comunicando corretamente, ou seja, a transmissão sua não queira dizer a mesma coisa que ele está recebendo, ele acha que você está só repetindo a mesma coisa. E como fazer nesses casos? Nesses casos você tem que mostrar maneiras diferentes de ver a respeito daquele mesmo assunto. Mas, às vezes, você desenvolve na sua cabeça maneiras diferentes de explicar, mas a sua maneira de ver o assunto é sempre a mesma. Por isso é muito importante que você coloque um santo de fora para fazer o milagre em seu lugar. Então você procura outras informações a respeito, pessoas que sabem sobre a mesma coisa que você sabe e que pensem de maneira parecida, até para você comprovar se aquilo que você está dizendo faz sentido e indica este conteúdo, indica esta pessoa, coloca as duas em comunicação. Já indicou esse vídeo para alguém? Beleza. Uma outra questão de sensibilidade a informações novas é o seguinte: às vezes você faz uma indicação para uma pessoa, ela tenta fazer algo a respeito, mas ela não atinge o que você esperava. E você que está de fora, às vezes não percebe, porque as evoluções elas são gradativas, elas não são rápidas. Porque se fosse de uma hora para outra, seria muito simples. Você fala para a pessoa, vira à direita, e ela vira à direita e tá tudo resolvido. Pena que não é assim na vida real. Às vezes a pessoa precisa mudar o percurso e ela está andando a uma velocidade ali de 200 por hora. Ou às vezes a pessoa precisa mudar o percurso dela, mas ela é um navio em modo cruzeiro, um navio muito grande. Então ela tem que fazer transições lentamente. Porém, essas transições graduais são difíceis de ver, ainda mais se você acompanha ela constantemente. Se você olhar como ela está hoje, como ela está da primeira vez que vocês falaram, por exemplo, há 2 semanas atrás, pode ser que você veja as diferenças, mas você está avaliando ela sempre em relação ao que você imaginava que ela ia atingir e a como ela estava ontem. E é por isso que às vezes a expectativa não se alinha com a realidade. Eu vou citar um exemplo que é bastante conhecido nos meios digitais, sobre o famoso escritor e coach Paulo Vieira. Ele já era uma pessoa renomada, um profissional muito reconhecido, porém, em determinada ocasião, a sua esposa revelou que ela precisou estar em um dos eventos em que ele apresentava para outras pessoas coisas sobre as quais ele já tinha falado para ela, do lado dela, dentro de casa. Quando ela ouviu ele falar a respeito daquelas coisas para toda uma plateia, ela percebeu que não era nada direcionado a ela. Então ela se desarmou, percebeu que o que ele dizia era algo que poderia ser muito aproveitado na vida dela e de outras pessoas, e a partir daí ela compreendeu e evoluiu em muitas áreas de sua vida, inclusive no próprio casamento deles, que, segundo ele também conta, estava em risco por causa de alguns conflitos entre os dois. Então você percebe que ele estava ali o tempo todo, provavelmente a pessoa que mais ouvia ele falar era ela. Mas a informação que ele trazia não tinha nada de novidade e também não refletia na vida dela como refletiu quando ela percebeu que ele estava falando direcionado para todas as pessoas e não para ela. Então eu vou fazer aqui algumas sugestões para você que quer procurar soluções e, infelizmente, nem todas as soluções estão em indicar um vídeo do YouTube do Leonardo Lima. O primeiro exemplo é uma coisa que eu já usei na minha vida, na minha família, que foi a indicação de livros para minha esposa, por exemplo. Às vezes eu indico um livro para ela em que algum assunto toca algo em que nós temos conflito dentro de casa. E ela também faz isso e eu aprendo com aquele livro, às vezes falando a respeito do livro, debatendo ali sobre aquele assunto, a gente descobre uma maneira criativa e bem tranquila de melhorar em certo aspecto. Então eu já estou falando para você também de uma segunda dica. Dê uma atenção a essa participação. Participe, consuma os mesmos conteúdos. Se você quer, por exemplo, que a pessoa seja uma empreendedora com resultados melhores, você pode participar junto com ela do empreendimento. Você não precisa ser um sócio fisicamente disponível o tempo todo, mas você pode procurar participar o máximo possível do que ela faz. Permita com que a pessoa
veja como você muda a partir de novas atitudes que você aprendeu com conteúdos que vocês têm consumido juntos. Algumas pessoas pensam que se eu mostro para ela que eu mudei com base no livro que ela me indicou, com base no que ela falou, eu estou mostrando uma vulnerabilidade e que depois ela vai jogar isso na minha cara. Mas a vulnerabilidade, como eu já disse em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui também na descrição e vou colocar um card aqui para você, tá? Essa vulnerabilidade significa, na verdade, coragem. Se você se desfizer de todo o orgulho que tem dentro de você, não terá motivos para se esconder como uma pessoa forte atrás de suas vulnerabilidades. Assuma-as, coloque luz sobre essas vulnerabilidades para que você trate elas como problemas a serem resolvidos. Não esconda problemas, não varra nada para debaixo do tapete. Pelo contrário, revele-os. E por último, mas provavelmente o mais importante, não julgue os erros da outra pessoa. Perceba que a cada vez que nós aprendemos e aplicamos alguma coisa, nós começamos errando, tropeçando, caindo e levantando. Então, foque sempre em enfatizar os acertos e os esforços em se fazer corretamente. Isso ajuda muito. É um feedback que as pessoas esperam por ele, mas elas não querem pedir por ele, porque quando você pede por um feedback, ele deixa de ter tanto valor. Aquilo parece ser apenas uma resposta. Então, quando você elogia algo que a pessoa está fazendo, significa que você está percebendo o esforço dela. Você está dando valor àquilo. E se sentir valorizado é uma coisa que, pelo menos a maioria das pessoas apreciam, não é? Bom, a mensagem que eu tinha para vocês hoje é essa. Eu quero desejar uma boa semana. Espero que você continue acompanhando os meus vídeos. Toda segunda-feira tem vídeos novos no canal. E, claro, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo. Até logo e tchau!